Olá, boa tarde. A paz do Senhor Jesus esteja com todos nós mais uma vez. Estamos aqui e hoje falaremos de um terceiro desvio, a idolatria que tem se estabelecido nos púlpitos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Como sempre, as nossas teses tem como fundamento, como referência, a santa, infalível, imutável, bendita palavra de Deus. Êxodo capítulo 32, versículo 2. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mos. Versículo 3. Então, todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Versículo 4. E ele os tomou de suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Tais atitudes de buscar objetos de culto e veneração por parte da nação, do povo escolhido de Deus, a nação de Israel, geraram destruição e mortes. Êxodo capítulo 32, versículo 34. Deus falou a Moisés e disse: vai, pois, agora, conduze este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu, versículo 35, assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro de ouro que Arão tinha feito. Pelo que conhecemos da Bíblia, analisando a grandeza e a onipotência de Deus, ficamos a pensar: porque um simples objeto de culto, de madeira, de gesso, de ouro, como foi o caso, ofendem e atingem numa dimensão tamanha a glória de Deus, a ponto dele, Elohim, o Elohim, do seu alto e sublime trono, se manifestar com tanto furor? A idolatria afasta a presença de Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 4. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Deuteronômio 7 e 5. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Este foi o recado de Deus, a determinação de Deus para a nação de Israel que saía em demanda da Canaã terrestre, cujas terras estavam ocupadas por 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que Israel. Mas a ordenança de Deus foi que eles não fizessem aliança com tais nações, destruíssem seus altares, queimassem os seus bosques e as suas imagens, imagens de estaturas, ídolos, queimasse a todos. E Deus diz: razão pela qual eu estou os expulsando da terra que estou passando a dar a vocês. Em Isaías, capítulo 42, versículo 1, está escrito: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Em Mateus capítulo 4, versículo 8, fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles.
versículo 9. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Versículo 10. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele renderás culto, o servirás. Satanás queria que Deus se separasse de Jesus, porque foi exatamente esta causa que fez com que Deus o expulsasse do céu, ou seja, desvio de adoração, desvio de honras, glórias e louvor. Ele queria tomar para si, tornando-se um ídolo, e Deus, por esta razão, o expulsou dos céus. Razão também pela qual ele queria que Jesus desviasse o objeto de culto, o objeto de adoração, porque ele sabia plenamente que com esta atitude, Deus, o Santo, Jeová Jiré, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Elohim, se separaria de Jesus. Há muito tempo percebo que os púlpitos de nossa igreja no estado de Pernambuco têm constantemente se tornado lugar de veneração ao homem e não a Deus, ou ao homem e a Deus. Eu quero dizer que esta prática, idolatria, sempre acompanhou a nação de Israel, os tempos da igreja primitiva, e hoje não é diferente. Em 1 João, capítulo 5, versículo 21, João termina sua carta dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Então, nós, os crentes em Cristo Jesus, devemos estar atentos para que essa prática que tenta toda a humanidade, a idolatria, não tome lugar nos púlpitos, nos cultos ou na adoração a Deus. Vamos começar. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Vamos fazer uma análise breve aqui agora do estatuto de nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Prestem bem atenção todos vocês. No capítulo 4, fala sobre a organização administrativa. Seção 1, disposições gerais. Artigo 43, a organização administrativa da igreja compreenderá administração eclesiástica e administração civil. Seção 2, da administração eclesiástica. Subseção 1, do pastor presidente. Artigo 46, nos diz assim, são atribuições eclesiásticas do pastor presidente. E tem lá elencada 9 atribuições. Mas eu quero analisar somente 4 atribuições com especificidade. A primeira atribuição. Primeiro, ministrar o ensino da palavra de Deus, conservando a doutrina bíblica sobre a qual se fundamenta a igreja. 2. Dirigir cultos. 3. Celebrar a Santa Ceia. 4. Realizar batismo em águas. Subseção 2. 2 ministros. Artigo 47. Acabamos de ler o artigo 46. Artigo 47. O ministro a que alude o artigo 15. Este artigo 15 diz que a denominação de ministro cabe a evangelistas e a pastores auxiliares. Portanto, terá como atribuições eclesiásticas as mencionadas nos incisos 1 a 4 do artigo precedente, além de outras designadas pelo pastor presidente. Dentre essas atribuições do artigo 46, inciso 1 ao 4, eu quero frisar a atribuição do número 1, que diz, ministrar o ensino da palavra de Deus, conservando a doutrina bíblica sobre a qual se fundamenta a igreja. Então, essa, diz o artigo 47,
Aliás, tanto essa, me desculpa, mas eu quero ler as outras 3, dirigir cultos, celebrar a Santa Ceia e realizar batismo. Então, neste capítulo 47 diz que estas também são atribuições dos ministros, só que com uma ressalva. E que ressalva é esta, que está no parágrafo único? O ministro desempenhará as funções referidas neste artigo por delegação do pastor presidente. Por delegação, quer dizer, autorização, transmissão de poderes ou responsabilidades. Então, aqui pelo Estatuto da Igreja, artigo 47, se referindo ao artigo 46, diz claramente que a função de ensinar, de ministrar ensino da palavra de Deus, é única e exclusiva do pastor presidente, que no artigo 47 diz que delega, concede poderes, autorização aos outros ministros, evangelistas e pastores. Mas queremos tecer o seguinte comentário. Em Lucas capítulo 10, versículo 17, diz a Bíblia, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Versículo 19, disse Jesus, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mateus capítulo 8, versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazendo o quê? Versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 17, e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Versículo 18, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortíferas, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Entenderam a diferença sorrateira? Capítulo 46 do Estatuto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco atribui única e exclusivamente a função de ensinar e ministrar o ensino da palavra de Deus, como dirigir cultos, dirigir santas ceias, única e exclusivamente ao pastor presidente, que por sua vez delega essas atribuições, autoriza os outros ministros a procederem com essas atribuições. Daí, irmãos, o perigo que ronda os cultos, a igreja do Senhor Jesus no estado de Pernambuco. Pois então, os obreiros de nossa igreja não são trabalhadores da seara de Jesus. E sim, quem trabalha para Deus é o pastor presidente, e todos os outros são apenas cooperadores do pastor presidente. E muitos fazem questão de isto dizer. Ora, se anulam, se negam completamente porque fazem tudo em nome do pastor presidente. E em Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante, diz, em meu nome, disse Jesus. Então, em nome do pastor presidente, eles dizem, venha orar com o seu pastor, venha cultuar com o nosso pastor,
chegando até a passar a ideia de que o pastor presidente é onipresente e está em todos os templos, em todos os cultos, em todas as cerimônias, quer seja de madrugada, quer seja de dia, quer seja à tarde ou quer seja à noite. Se estão dirigindo um culto ou nele recebem a oportunidade, eu não estou dizendo nenhuma novidade, seguem um ritual dizendo assim: agradeço a Deus, agradeço a confiança do nosso pastor presidente, nosso pai, por me proporcionar esta oportunidade, e é uma honra cooperar com nosso pastor. Em qualquer templo, se os obreiros dão algum versículo, o fazem em nome do pastor presidente. Se agradecem, agradecem em nome do pastor presidente. Tudo que fazem é em nome do pastor presidente. Fora os constantes e inconvenientes elogios ao pastor presidente em todos os cultos no estado de Pernambuco. É uma formalidade e hierarquização maior que no exército brasileiro, porque em um ritual, tudo que fazem, dizem ou falam, o pastor está me autorizando, conforme a autorização do nosso pastor. E por aí vai. Olha, irmãos, eu queria fazer uma observação. Eu estou lendo aqui o que o estatuto diz. Está escrito, está claro. Obviamente, depois desse vídeo, vão querer dar explicação, vão querer dar outros entendimentos, mas o que está escrito está. A única atribuição, aliás, a atribuição de ensinar, de ministrar ensino, de pregar, é única do pastor presidente, que por sua vez delega aos outros ministros. Eu quero dizer que isto, pessoalmente, estas formalidades, estes elogios, né, essa veneração, pessoalmente me ofende. Se eu quisesse ouvir elogios e honrarias ao pastor presidente, eu iria para uma celebração a isto destinada, em um clube, em um salão de festas ou em qualquer outro lugar, menos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Se eu vou à igreja, eu quero tributar 1000 honras, 1000 glórias a Deus, cultuar, adorar somente e somente a Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que foi crucificado há quase 2000 anos, e vertendo o seu sangue, morreu, ressuscitando, resgatou para Deus povos, tribos, nações e línguas, inclusive a mim, e que ressurgindo dentre os mortos, vive para todo sempre e está assentado à destra de Deus. Estas práticas, formalidades e rituais demonstram um acentuado desvio de finalidade e de conduta esperada de um verdadeiro cristão. Isto é desvio, é idolatria, e tal prática é peremptoriamente condenada pela palavra de Deus. Os servos de Jesus devem afastar-se da jactância, da vaidade, do orgulho, da ostentação e da altivez. Isaías 42, versículo 1, está escrito: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem me compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Versículo 2, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Jesus não buscava glória para si. Nos momentos em que queriam, a multidão afluía para ele, ele se continha. Ele sabia que estava ali para, embora sendo Deus. E a Bíblia diz, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se e tomando a forma de homem, humilhou-se até a morte de cruz. Então, toda honra, toda glória,
todo louvor seja devido ao nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Naamã era o poderoso chefe do exército do rei da Síria. Mas ele era leproso, a história todos conhecem. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Mas, vamos analisar um pouquinho a conduta de Eliseu. Eliseu recebeu em sua porta o poderoso chefe, reconhecidamente comandante do exército poderoso, exército da Síria. Mas Eliseu não estava agindo em seu nome, estava agindo em nome de Deus, em cuja presença ele andava. E Eliseu não tinha nenhum interesse de ser elogiado. Eliseu não tinha nenhum interesse de ser, vamos dizer assim, levar para si a glória, a fama que ia curar este homem. Mas Eliseu nem sequer foi recebê-lo. Mandou um mensageiro, razão pela qual Naamã se enfureceu e disse que não queria ir para o rio Fafá ou Abana, como todos vocês sabem. Mas através do conselho de seus conselheiros, ele foi, banhou-se no rio, conforme a palavra mandada pelo homem de Deus, e sua pele ficou branca, sarada como a pele de uma criança. Ora, no versículo 15, depois de Naamã ter sido curado, então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Olha a glória, para quem? Para Eliseu? Para Deus. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo, presente, honrarias. Versículo 16, porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que tomasse, mas ele recusou. Atos capítulo 3, versículo 11, a cura do coxo da porta Formosa por Pedro e João. E, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Havia um coxo que jazia, era paralítico desde a infância, desde o nascimento, e ele tinha mais de 40 anos, pediu uma esmola a Pedro e a João, e João, em nome de Jesus, restabeleceu a sua saúde. E quando o povo viu isso, afluiu. O homem saiu atrás de Pedro, de João, o povo saiu fazendo alvoroço. Qual foi então, meus irmãos, a atitude de Pedro? Versículo 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Versículo 13, que eu li, versículo 16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz, Paulo escrevendo: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. João capítulo 4, versículo 23,
Jesus falando após o encontro, ou durante o encontro com a mulher samaritana, ele disse: a mulher queria saber como adorava, onde adoraria a Deus, e Jesus disse: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Versículo 24. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu quero convidar-lhes a comigo continuar a meditar nas seguintes passagens da palavra de Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Vamos continuar? É tão bom meditarmos e falarmos a palavra de Deus. Vamos dedicar um tempinho para isto? Em Apocalipse capítulo 4, fala da revelação que João teve na ilha de Pátimos. Vamos ler a palavra de Deus. João capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava a porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Versículo 2. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Versículo 3. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Versículo 4. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Versículo 6. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como um cristal. No centro, ao redor do... Aleluias, glória a Deus. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Versículo 7. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Versículo 8. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. E agora, dia e noite repetem sem cessar: Santo, aleluias, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Versículo 9. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre. Versículo 10. Os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, versículo 11, digno és, Senhor, de receber glória
e honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Eu quero fazer uma observação. O versículo que eu li aqui, deixa-me procurar aqui, onde diz, versículo 8, cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Dia e noite. Lá no céu não existe noite, é dia. Mas aqui é uma expressão para que possamos entender que perenemente, ininterruptamente, o nome de Deus está sendo louvado, adorado, venerado, reverenciado por seres angelicais, por miríades de anjos, querubins, serafins e arcanjos. E aqui, em nossa igreja, em 2 horas apenas de culto, em apenas 2 horas, ou muito menos, porque normalmente não se chega no horário, nessas 2 horas, em vez de ter em mente e adorar e tributar louvor e honra e glória e adoração a este supremo e eterno Deus, dirigem elogios, afagos e honras ao pastor presidente. Isto é transferir o culto, a honra, a glória devida a este Deus Todo-Poderoso para um simples mortal que na terra habita. Aí eu pergunto, isto é ou não é um desvio, um perigoso desvio, um sorrateiro desvio que tem entrado e se estabelecido nos púlpitos de nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco? Vamos continuar lendo a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado em 7 selos. Versículo 2. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Versículo 3. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E João disse no versículo 4, eu chorava muito porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Versículo 5, então um dos anciões me disse, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Versículo 6, depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado sobre o trono. Ao recebê-lo, versículo 8, ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 9. E eles cantavam um cântico novo. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus
homem de toda tribo e língua e povo e nação. Versículo 10. E para nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Versículo 11. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Versículo 12. E cantavam em alta voz, milhares, milhões e milhões, e isto perenemente, de forma ininterrupta. Não é 1 hora, não é 2 horas, eles não podem desviar o objeto de adoração, eles não podem deixar de adorar, de magnificar, de exaltar, de glorificar aquele que foi morto, ressuscitou, subiu ao céu e está à destra de Deus intercedendo por nós. Versículo 12. E cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Versículo 13. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas, aleluias, ações de graças, honra e glória e poder para todo sempre. Versículo 14. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Um conselho e uma reflexão. O planeta Terra, temos potências, superpotências, homens de eminências, e eu queria fazer referência aqui a alguns. Por exemplo, Emmanuel Macron, presidente da França, Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha, Theresa May, primeira-ministra do Reino Unido, Vladimir Putin, presidente da Rússia, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que agora, até no dia 6/12, ele reconheceu Jerusalém, os Estados Unidos conheceu a amada Jerusalém, a cidade de Deus, como capital de Israel, decretando a transferência definitiva da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para a Jerusalém. Cumprimento da palavra de Deus, prenúncio claro, inequívoco da segunda volta do advento de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. E agora, por último, e também não tem Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro do Estado de Israel, do povo, da nação eleita de Deus. Essas são as potências e superpotências do globo Terra. Ou seja, não existe em nenhum lugar da Terra, do nosso sistema solar, ou de nossa galáxia, ou das milhares de outras galáxias no cosmo, não existe nenhum ser que mereça o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça, senão aquele que João viu, que tinha escrito em suas vestes e na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? A idolatria é algo muito danoso. Muito danoso. Ainda em Apocalipse, concluindo, capítulo 22, versículo 15, diz que ficarão de fora os cães e os feiticeiros
e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, a idolatria, que é constituir para si um objeto de veneração, de culto. Veneração quer dizer um respeito, uma referência exagerada, e isso chama-se idolatria. Espero que depois de discorrer sobre estas eternas verdades, tenhamos mostrado a dimensão e a gravidade da idolatria dentro da Igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Aqui eu quero deixar o convite para você sempre estar acessando este canal. Temos ainda alguns assuntos importantíssimos para tratarmos e vamos tratar sim aqui, porque eu acho que é um trabalho que estamos fazendo em conjunto, esclarecendo, chamando as pessoas para meditarem nestas verdades, porque enquanto estivermos aqui na Terra, enquanto não acontecer o advento, o arrebatamento da igreja, dá tempo consertar o que está errado, dá tempo perdoar a quem pede perdão, dá tempo abraçar a quem a gente não abraça, dá tempo a gente acolher a quem a gente não quer acolher, mas no dia do estrugir da trombeta não haverá tempo mais para nada. Então, iremos tratar sim aqui de assuntos para que sirva de despertamento para todos nós, em nome de Jesus. Obrigado, boa tarde.